E um goleiro russo foi o grande responsável por impedir que o Flamengo se sagrasse campeão mundial. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute sobre os 4 pênaltis perdidos por jogadores rubro-negros na decisão, depois do empate no tempo normal e na prorrogação. Para falar também sobre o Palmeiras, que tentou mais uma vez a contratação de Marcel Ruiz, volante que atua no México. Quero te contar com exclusividade quanto o Timão vai faturar com o patrocínio da BYD. Para completar, novidades no São Paulo em relação a reforços. Falo sobre as tratativas com o Botafogo e também por Gaston Ávila. Te tem informação também sobre o Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só pedir para você fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas diárias e gratuitas para deixar você na cara do gol quando o assunto é aposta esportiva. Para participar é simples, clica no comentário ou na descrição. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Bahia acertou a compra de Kiki Oliveira, atacante uruguaio que pertence ao Grêmio. O jogador quase foi parar no Nacional do Uruguai, mas acabou se acertando com o tricolor de aço. Já o Atlético Mineiro recusou a primeira proposta do River Plate por Fausto Vera. Condições oferecidas pelo time argentino não agradaram, as tratativas seguem e o Atlético quer vender o Fausto ainda nessa janela. Já o Racing da Argentina tentou a contratação do lateral direito Mancuso, que pertence ao Fortaleza, negociações em andamento. A saideira do giro de notícias contar que Eduardo, dispensado pelo Cruzeiro no fim dessa temporada, pode defender o Mirassol. O meio atacante, que esteve em 31 partidas na temporada do Cruzeiro, recebeu a oferta do time paulista que disputará a Libertadores da América. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama, dá para cravar que Andrés Gomes será comprado pelo Cruz Maltino. O atacante colombiano que chegou para essa temporada tem um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, o Vasco vai ter de adquiri-lo. Para sorte do torcedor Cruz Maltino, o início do atacante de 23 anos de idade é dos mais promissores. Ele conseguiu até aqui 19 partidas com 1 gol e 6 assistências, participações decisivas, por exemplo, na vitória por 5-1 contra o Internacional, jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e mais recentemente com direito a uma assistência em uma das partidas de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Só para contar que a operação de compra vai custar 4 milhões de euros ou 26 milhões de reais e vai dar ao Vasco 60% do valor de uma venda futura. Jogador que havia sido revelado na Colômbia e que chegou ao Rennes por um custo de 10 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Santos. Pensa num negócio ruim, pensa num negócio pior, pois quero te contar sobre a negociação entre Julio Furque e Santos. Jogador que passou de forma absolutamente discreta pelo Peixe, 63 partidas, 9 gols e 1 assistência. Pois bem, Santos ainda deve ao atleta que deixou o clube há meses 19 milhões e meio de reais. Informação do meu amigo Ademir Quintino conta que o Santos fechou um acordo com o Julio Furque por 30 parcelas de 650 mil reais. Você multiplica 30 por 650 mil e chega a essa dívida de quase 20 milhões de reais. Jogador que desde que deixou o Santos se mudou para o Banfield e não conseguiu nem no pequenino time argentino ser um destaque. Pelo contrário, jogou apenas 7 vezes ao longo da temporada, míseros 103 minutos. Nem saiu do banco de reservas em outras 6 partidas, mas tem quase 20 milhões de reais a receber do Santos nos próximos meses. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha 720 mil reais por mês.
Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gaston Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Outra informação importante no São Paulo. Na noite dessa quarta-feira está marcada uma nova rodada de conversas entre o Tricolor e o Botafogo. O objetivo é tentar chegar a um consenso em relação àquela troca que pode ser até tripla. São Paulo havia insistido nas contratações do Savarino e do Marlon Freitas, que não pretendem trocar o Rio por São Paulo. Diante disso, Tricolor e Botafogo tentam achar uma combinação que possa render essa troca. Perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem conversei sobre contratações qual o termômetro, a expectativa, a esperança dela em relação a essa negociação. Se pode haver, por exemplo, uma única troca, duas, ou se a gente deve ter 3 mesmo. E o que eu entendi é que o São Paulo vai batalhar para ter pelo menos 3 jogadores envolvidos nessa negociação. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tentou mais uma vez a contratação do volante mexicano Marcel Ruiz. Atleta que pertence ao Toluca, só 25 anos de idade, já havia sido alvo do próprio Palmeiras na metade do ano. Mas o tempo passou e a resposta do Marcel Ruiz foi a mesma. Ele não pretende deixar o Toluca para jogar no futebol brasileiro. O sonho do Marcel é atuar num clube europeu. Na janela da metade do ano não existiram propostas, mas agora ele está convencido de que pode chamar atenção, especialmente porque o time dele acaba de ser campeão mexicano e ele teve enorme destaque. Multa desse jogador é de 16 milhões de dólares, ou 88 milhões de reais. O Palmeiras até cogitou se aproximar do pagamento dessa multa, tudo para ter o Marcel Ruiz como o primeiro homem da proteção, até porque Aníbal Moreno e Emi Martínez não conseguiram vingar, mas diante da recusa do atleta, o Palmeiras vai precisar buscar outras opções. Já havia contado para vocês que Fabinho do Al Ittihad está nos planos, mas esse cara só pode ser contratado a partir de junho de 2026. Ele tem contrato no Al Ittihad e ganha 11 milhões de reais por mês. Só para completar, em relação a zagueiros, muita dificuldade nas tratativas com o Vitão do Internacional e Nino do Zenit. Hoje o Palmeiras está pessimista em relação ao Vitão e com poucas esperanças sobre o Nino. Descobri quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos 33 milhões de reais em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a 5 milhões de reais na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos 3 milhões de reais. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo que bateu na trave, ou melhor, em Safonov. Goleiro russo, reserva no PSG, pouquíssimo conhecido no mundo da bola e que nem tem cara e pinta de jogador. Pois bem, esse cara defendeu 4 pênaltis cobrados pelo Flamengo na decisão. No tempo normal, 1-1. O PSG muito melhor do que o Flamengo na etapa inicial, fez 1-0, se aproveitando de uma falha do Rossi, que não fez bom jogo. Kvaratskhelia
recebeu a bola depois de uma espalmada fraca do Rossi e colocou o PSG na frente. No segundo tempo o PSG seguia melhor, até que o Pedro entrou na partida e logo depois o Arrascaeta sofreu um pênalti do Marquinhos, o pior jogador do PSG em campo. Na cobrança do pênalti o Jorginho deu números sinais, pelo menos no tempo regulamentar. Importante dizer que o PSG continuou sendo melhor, mas o Flamengo teve, nos últimos minutos do tempo regulamentar, pelo menos 2 grandes chances para vencer a partida. Fomos para a prorrogação, pressão gigante do PSG, que criou inúmeras oportunidades, mas não conseguiu mudar o placar. Na decisão por pênaltis, o De La Cruz abre o placar a favor do Flamengo. O PSG faz 1-1 e a partir daí cenas nunca antes vistas. 4 jogadores do Flamengo de forma consecutiva perderam seus pênaltis com defesas do goleiro. O Safonov pegou, pela ordem, os pênaltis do Saul, do Pedro, do Léo Pereira e do Luiz Araújo. Só queria fazer uma observação. Para mim, o pênalti do Pedro deveria ter sido rebatido, cobrado outra vez. Fiquei com a impressão de que o russo estava com os 2 pés fora da linha quando o Pedro bate. A arbitragem de vídeo entendeu de maneira diferente e não permitiu que o Pedro fizesse outra batida. Dembélé, eleito nessa terça-feira o melhor do mundo, chutou o pênalti para cima. O Barcola, que teve a chance de fazer para ganhar, bateu e o Rossi defendeu, mas por 2-1 o PSG venceu o Flamengo nos pênaltis. Rubro-negro, que foi o time brasileiro mais perto de vencer um título mundial desde o Corinthians de 2012. O próprio Flamengo, que voltou a disputar uma final do Mundial depois de 2019, na oportunidade perdeu a taça para o Liverpool na prorrogação, dessa vez nos pênaltis. O Flamengo cada vez mais perto dessa conquista, embora precisamos ser justos. O Flamengo fez um bom jogo, conseguiu um empate, mas durante todo o tempo ficou muito clara a diferença técnica entre PSG e rubro-negro. Você, torcedor do Fla, qual a sua sensação? Você fica com um gosto amargo, até pela disputa dos pênaltis, sai aliviado, contente com a temporada? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. A gente se encontra às 7 da noite em live do Nicola. Tchau!